Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edson Araújo e hoje eu quero falar com vocês e, na verdade, fazer um pequeno review do material das lições bíblicas adultos para o segundo trimestre do ano de 2026, que vai ter por título Homem dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaac e de Jacó. Então, vamos fazer um pequeno review sobre o material que irá envolver a vida dos patriarcas. Então, em ordem, vamos aqui começando com a revista em si das lições bíblicas, com o título e todo, a capa, e também a ilustração muito bonita que se segue, uma cor muito bem presente. Aqui a parte de trás, fazendo aqui propaganda ao segundo biênio da escola dominical. E é um material, se você ver, é um material um pouco maior, é uma revista maior porque é a edição ampliada, né? O material segue apenas para observação para vocês, mas que também não muda em nada com o tamanho padrão, que vai mudar provavelmente a questão de páginas, mas o miolo em si e o conteúdo é o mesmo do material do professor, porque essa é a revista de professor do segundo trimestre. Então nós temos aqui já na abertura novamente o título da revista, o material que é o de professor do segundo trimestre de 2026, o comentarista é o pastor Rinaldo Renovato, da igreja no Rio Grande do Norte. E nós temos aqui então o sumário com todos os títulos das lições, que serão 13 lições no total. Seguindo então, nós temos aquela breve apresentação, normalmente feita ou pelo diretor executivo, ou como normalmente é também pelo presidente do conselho, que é o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Então, por exemplo, como normalmente se segue a lição 1, numeração da lição, a data que será feita, será ministrada a lição, que é no dia 5 de abril, e o título da lição, texto áureo, verdade prática, e leitura diária, seguindo então para a leitura em classe, leitura bíblica em classe. E como é um material para professores, nós temos aqui também, além do texto, na verdade, os hinos sugeridos da harpa cristã, nós temos o plano de aula com introdução e tudo, aí um ótimo guia para auxiliar os professores e, portanto, depois segue-se o comentário do autor sendo desenvolvido, ampliando conhecimento, outros auxílios bibliográficos, bibliológicos. Normalmente, como a gente conhece das lições bíblicas, são 3 pontos e cada ponto tendo aí 3 subpontos para desenvolver o seu material. Então você vê que é um material extremamente bem desenvolvido, as páginas são coloridas, então um material bem ilustrativo, também essa questão visual bastante bem feita nesse sentido. Sempre também tem opções de leitura para se guiar no estudo das lições, então um material ótimo, bem colorido, material muito bem desenvolvido. Com certeza esse material das revistas para a CPAD é um dos seus carros-chefe na editora. Um ótimo material, gosto bastante. Seguindo então, como nós vimos a questão da leitura diária, nós temos, portanto, o que é chamado agora de devocional diário das lições bíblicas. Esse material foi começado a ser desenvolvido a partir desse ano. Nós temos, portanto, o primeiro material que foi sobre a Santíssima Trindade. Nós temos agora o segundo devocional para o segundo trimestre. Então, são devocionais de um período de 3 meses cada um, seguindo então essa ordem de devocionais trimestrais. E é um material muito bem desenvolvido. E não é um devocional nada pequeno, para falar a verdade. Se você for comparar com devocionais que estão aí sobre algumas editoras, são devocionais bem extensos até. Às vezes tem editora que desenvolve um devocional para o ano que é só meia página. Isso é até meio triste, mas aqui não. Aqui nós temos um devocional muito bem desenvolvido e um ótimo material. Também aqui capa envernizada, tem orelha. Esse material, por exemplo, como se segue, o material do devocional ele não é desenvolvido pelo autor ou comentarista das lições, em específico a lição que se segue, mas ela é desenvolvida por outra pessoa, como por exemplo
no primeiro trimestre, ele é desenvolvido pelo querido pastor Alexandre Coelho, né? Se não me falha a memória, o pastor Alexandre, ele é coordenador de edições lá na CPAD. E, por exemplo, o do segundo trimestre, ele é desenvolvido pelo pastor Marcelo Oliveira, tá certo? Se não me falha a memória, é o pastor Marcelo Oliveira que está comentando as lições bíblicas dos jovens nesse primeiro trimestre. Não me recordo muito bem, mas se não me falha a memória, é ele que está comentando. Então, um ótimo material, se você ver, né? Na primeira edição do primeiro trimestre, é um tom dourado, puxado por marrom, os detalhes, né? Em papel amarelado, isso é maravilhoso para quem lê diariamente. E o outro é em um tom azul, muito bonito, e também num papel amarelado, né? Isso é ótimo demais. Então, para cada dia da sua leitura, de segunda a domingo, porque o material ele se desenvolve de segunda a domingo, então é para a semana toda você ter um devocional para se guiar com uma leitura bíblica que já é adicionada no próprio material para você fazer a leitura. Então, isso é ótimo, um ótimo material. E como os irmãos bem sabem, a CPAD ao longo do tempo tem desenvolvido também o material do livro de apoio para professores e alunos se aprofundarem no tema do trimestre. Isso é de extremo auxílio, como normalmente acontece de alguns professores e irmãos não terem um acervo tão grande de livros sobre alguns temas. O material de apoio já serve como uma extensão do material da revista para esses irmãos e irmãs se aprofundarem. E devo admitir uma coisa, eu achei muito lindo as cores que foram trabalhadas na capa. Parabéns ao pessoal que trabalhou no design, na questão de coloração. Ficou muito bom. E o livro em si é um livro que será vendido normalmente, que é da autoria também do comentarista, que é o pastor Elinaldo Renovato, né? Que é ministro do Evangelho. Trabalhei com as lições bíblicas adultos como comentarista. É pastor na Assembleia de Deus ali no Rio Grande do Norte, em Panamirim. Foi também pastor presidente dessa igreja. Escreveu vários livros sobre ética cristã, Colossenses, livros sobre ética cristã. Então, é um autor muito tradicional já na casa, é um autor muito bem alicerçado o seu material dentro do meio assembleiano. Então fica aqui a recomendação desse material, e também esse material, como normalmente segue as revistas, ele segue a mesma ordem de títulos das lições. Então você vê que o título que vai ter aqui dos capítulos é também os títulos das lições. Então, para cada capítulo que você lê, você vai ter uma lição em específico sobre ela, né? Então você lê o material, você lê o livro de apoio, vai estudando também progressivamente na semana através dos devocionais, e você vai estar preparado aí para assistir com mais riqueza a sua aula e também para ministrá-la da melhor forma possível. Uma crítica que eu faço a esse material apenas, que poderia ser ainda de maior auxílio, é que as capas, quer dizer, o texto em si das páginas é num papel branco. Poderia ser em um papel amarelado, o custo seria um pouco maior, mas para quem lê sabe que um papel amarelado ajuda bastante na leitura, não ser tão cansativa como normalmente vem a acontecer. E é um material curto, são apenas 160 páginas no total, mas riquíssimo para abençoar o trimestre dentro da sua igreja, da congregação. E após o período de uso desses materiais que se seguem, fica muito bem utilizável para pequenos grupos de estudo sobre os patriarcas. Então é um material que vai seguir para todo o resto da vida, né, do professor, do pregador, porque veja, são materiais de linha bibliográfica, né? Ele vai trabalhar sobre temas, sobre temas biográficos sobre os patriarcas. Então, para quem é ministro do Evangelho, trabalha na área de evangelização, trabalha na área de pregação dentro da igreja, né? É um pregador. Então esse é um material riquíssimo, se tornará um material riquíssimo para você nessas questões. Então fica aqui, né, o pequeno review desse material. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal Jovem Protestante Hermeson de Araújo. É o material que a gente tem aqui
né, demonstrado a vocês que sirva de auxílio. Vai ficar aí então para vocês também o link para compra desse material, tá bom? Tanto na editora como também por outros meios. Fica aí a recomendação. Até a próxima e que Deus te abençoe.